você ainda não viu a questão, dá um pause e tenta resolver sozinho primeiro, beleza? Depois você assiste essa resolução. Então vamos lá. Primeiro item, o sentido da corrente elétrica é determinado pela força eletromotriz de maior valor. Portanto, no circuito, a corrente tem sentido horário. Bom, esse item começa falando uma afirmativa, né? Começa colocando uma afirmativa verdadeira, mas depois ele mesmo se contradiz, né? Nós temos de fato o gerador como sendo aquele de maior força eletromotriz. Vocês percebem que os dois símbolos de geradores que ele representa estão um de frente para o outro. Então, um deles vai obrigatoriamente funcionar como gerador, enquanto o outro vai obrigatoriamente funcionar como receptor. E o gerador é aquele de maior força eletromotriz. Então, nós temos aqui, ó, esse da esquerda, que é de força eletromotriz 2, né? Ele será o nosso gerador. E o outro ali que ficou sobrando vai acabar funcionando como receptor, beleza? Deixa eu escolher outra cor aqui. Esse carinha é o receptor. Prontinho. Então você percebe que a corrente, né, tomando ali sempre como nosso gerador, né, a referência, tem que sair do polo positivo, dar a volta e chegar no polo negativo. Então a corrente está passando, ó, nesse sentido daqui, o sentido anti-horário. É só esse erro que o item comete, por isso que a afirmativa 1 está errada. Beleza? Seria sentido anti-horário, tá? Então o erro está na parte do sentido horário. Item 2. No circuito da bateria com força eletromotriz 1, a corrente está passando do polo positivo para o polo negativo. Desta forma, essa bateria está funcionando como um receptor. Perfeito. A gente já sabia que ela funciona como um receptor, né? E o que ele fala também de fato está correto. A corrente, ao atravessar essa força eletromotriz da direita, vai acabar passando do seu polo positivo para o polo negativo, havendo uma queda de potencial, e a gente passa a chamar de força contra-eletromotriz, justamente por causa disso, tá? Então o item 2 está correto. Item 3. A intensidade da corrente elétrica no circuito é de 2 amperes. Bom, vamos lá. Cálculo de corrente elétrica. Quando você tem um circuito com receptor, você tem que fazer assim, ó. Força eletromotriz menos força contra-eletromotriz sobre a resistência equivalente do nosso circuito. Vamos lá, a força eletromotriz, né, quem está gerando potencial aí, produzindo potencial, é o da esquerda, que tem 24 volts. O da direita, atuando como receptor, vai retirar 6 volts. E a resistência equivalente, nesse caso, está bem simples, né? Não está muito complicado não. A gente tem aqui em cima uma associação em paralelo, 6 com 3, faz o produto pela soma, que você encontra 2 ohms de resistência equivalente. E depois é só somar com todos os outros que estão todos em série, né? Então fica 2 mais 4 que dá 6, mais 1 que dá 7 e mais 2 que dá 9. Então aqui embaixo, na resistência equivalente, eu coloco 9. Prontinho, fazendo essa conta, 24 menos 6 dá 18, 18 sobre 9, nós temos 2 amperes circulando pelo nosso circuito. Então, item 2 está correto. Item 3, perdão, não está correto. E o último item, o valor da DDP entre os pontos A e B. Perceba que entre os pontos A e B, nós temos a corrente elétrica passando aqui, ó, por essa resistência equivalente de 2 ohms. Então é só você fazer esta corrente atravessando uma resistência de 2 ohms, e para isso a gente usa a primeira lei de Ohm, né? U entre A e B, que na verdade seria entre B e A, né? Porque ela está no sentido anti-horário, tá? A DDP entre B e A seria I vezes R, ou seja, 2 vezes 2. Se quiser, podia fazer ali a divisão da corrente, né? Na associação em paralelo, e fazer só em cima ou fazer só embaixo, mas isso não tem necessidade, só ia dar mais trabalho para a questão, tá bom? Isso vai acabar dando 4 volts entre os pontos A e B, o que torna o item 4
errado. Bom, e aqui só um comentário importante, né? Fica até mais ativo de curiosidade. A gente poderia ter feito também a DDP entre os pontos A e B vindo por baixo, né? Você pode analisar, ó, deixa eu circular aqui para ficar mais claro. Entre os pontos A e B, você pode analisar tudo isso aqui de cima, né? Que foi o que eu fiz. Eu analisei a corrente passando por essa resistência. Ou você poderia ter analisado tudo isso que está aqui embaixo, ó, que vai dar mais trabalho, né? Porque tem um gerador, tem um receptor, tem 3 resistências, mas se você sair somando e subtraindo aí corretamente, também tem que dar a mesma resposta de 4 volts. Belezinha? É isso aí, então. Nosso gabarito é errado, certo, certo, errado. Valeu e até a próxima.